Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8 e 9 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde está você? A Bíblia, nesse início em Gênesis, ela nos revela uma faceta de Deus que, para mim, é extraordinário. Porque quando nós falamos de intimidade, obviamente intimidade é Deus se relacionando com o homem, e o homem se relacionando com Deus. Só que para pensar o seguinte, que quando Deus se relaciona com o homem, não tem nada novo no homem que Deus não saiba, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Portanto, o privilégio de o homem se relacionar com Deus é nós conhecermos algo que não está acessível a nós. A intimidade nos dá acesso ao coração de Deus, a lugares que ninguém chegou. E Adão e Eva tiveram aquilo que basicamente ninguém teve, porque eles estão do início, eles são os primeiros. Eles acordaram simplesmente e, ao abrir os olhos, viram o Criador. O meu filho, quando nasceu, a primeira coisa que ele viu foi um pouco de luz, depois a minha esposa e depois um pouquinho de mim. Adão, quando nasceu, quando foi gerado e fôlego de vida através do sopro trouxe ar a ele, os olhos se abriram. E a primeira coisa que ele viu foi Deus. Você já imaginou que loucura? O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o eu sou o que sou. O mais incrível se apresentou a Adão. A Bíblia diz que Deus fez a terra, fez um condomínio fechado chamado Éden, e colocou Adão e Eva para cuidar. Adão e Eva foram colocados lá dentro para viver em harmonia. Adão teve tarefas. Eu acho que era incrível imaginar isso. Eu não sei se você pensa dessa maneira, mas a minha cabeça talvez é um pouco infantil do que o normal. Eu fico lendo aquele texto quando diz que Deus fazia o animal e trazia para Adão dar o nome. Já pensou que cena? Deus fez um animal e trazia para Adão: Adão, o que você acha? Aí Adão dizia: olha, você está com uma cara de vaca. Estou criando, obviamente, mas é assim que aconteceu. Havia contato, intimidade verdadeira, havia olho no olho. E a Bíblia diz uma coisa que para mim é extraordinário. A Bíblia diz que quando o Senhor terminou a obra dele no jardim, ele fez um pacto com Adão que todos os dias, na viração do dia, ele desceria e caminharia com Adão. Já pensou que loucura? Eu não sei o que você vai dizer, mas eu, se fosse o Adão, eu não faria mais nada. Eu ia sentar, ia me encostar numa árvore e ia dizer: eu quero a viração do dia. Eu só me levanto daqui a hora que o sol estivesse pondo, porque a melhor coisa do jardim não eram os animais, não eram as árvores, era a viração do dia, porque na viração do dia a graça do jardim descia e caminhava. Você imaginou? As dúvidas de Adão eram tiradas com Deus, a conversa era um homem com o eterno. Isso para mim é muito vivo imaginar. Deus descia no jardim. Você imagina a cena? Se você ler isso aqui, você vai ver: e Deus caminhava no jardim entre as árvores. Parece que se eu fechar os olhos eu vejo
Adão e Eva dizendo: está ouvindo? Ele desceu. Adão dizia para Eva: ô Eva, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? É os passos dele, porque o jeito de ele caminhar é diferente. Aí quando eles ouviam os passos, a voz de Deus rompia do meio das árvores: Adão, aonde você está? E Adão dizia: eu estou aqui, Senhor. E aí eles se encontravam e caminhavam. Isso é vida. Vida. Caminhar com Ele. Vida. Já pensou? Deus se permitir ser conhecido pelo homem é vida. E Adão teve isso e perdeu. E o que dói é saber que ele perdeu de maneira ridícula. Porque se o melhor do jardim não é as árvores, é a viração do dia, Satanás faz eles se interessarem pelo que tem de menos valor no jardim. E é isso que Satanás faz. Ele nos dá coisas que não têm valor para roubar aquilo que realmente importa de nós. Ele nos tira aquilo que muda a nossa vida para nos dar brevidade, segundos. Quantas pessoas perdem uma vida viva com Deus por conta de 10 segundos? Perdem casamentos por conta de segundos, perdem os filhos por conta de segundos, e aí aquilo que era maravilhoso é ofuscado por nós. E esse por nós que me faz refletir o seguinte: hoje, pregando, eu ouço muita gente dizendo: Dave, essa vida com Deus é impossível que você fala. Não dá para ouvir Ele do jeito que você fala. Eu nunca ouvi Deus falar do jeito que você diz que ouve Ele falar. E aí a minha pergunta é: Deus, será que justamente com a minha geração o Senhor está parando de falar? Será que justamente com a minha geração o Senhor está ficando de mal? Será que justamente agora, comigo vivendo os melhores dias da minha vida, podendo pregar e falar de Ti em todos os lugares, as pessoas estão parando de te ouvir? Minha pergunta é: será que Deus está de mal com a gente? Porque tanta gente reclamando. Tem gente que diz: ai, pastor, o céu é de bronze. Eu oro e Deus não me responde, não me ouve. Será? E aqui no Éden há uma resposta. Quando Adão e Eva pecam, uma barreira chamada pecado se estabelece entre eles e Deus. Mas mesmo assim, na viração do dia, como todos os dias, Ele desceu. Ele entrou no jardim, Ele caminhou entre as árvores, só que agora não havia uma expectativa, havia um medo. Havia a gente escondida. Mas Deus não parou de descer. Deus não parou de falar. Adão e Eva, que não queriam mais ouvir. Quando eles ouvem os passos pela primeira vez, eles não correm ao encontro, eles correm para longe. Quando eles ouvem a voz, é a primeira vez que eles não dizem Senhor, mas eles dizem Deus. Um dia eu estava na faculdade, ainda na época cursava, e o meu professor nos explicou algo muito interessante: os elementos da comunicação. E isso para mim foi muito interessante, porque como pregador, às vezes a gente pega aquele conteúdo e já para nós já vira uma pregação. Mas naquele dia Deus terminou essa mensagem. Deus completou no meu coração a resposta para a pergunta: será
que Deus está de mal. Olha, é mais ou menos isso. Uma comunicação, para ser perfeita, é necessário que alguns pontos sejam respeitados. É preciso ter o emissor, é preciso ter o receptor, é preciso ter a mensagem e é preciso ter o código. O emissor é quem fala. Lógico, logo quem é o emissor nosso é Deus. E o emissor então fala, e pela palavra a gente entende que ele não para de falar. Segundo, nós somos os receptores, quem recebe. Emissor, receptor, mensagem. Mensagem é o conteúdo da conversa. E deixa eu te dizer, você pode até não gostar, mas Deus não fala senão pela palavra. Deus pode até usar um profeta, mas se o profeta não falar pela palavra, pode ter certeza que não foi Deus que falou com você, porque a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. O nosso problema é que nós queremos ouvir a voz de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos a opinião de Deus na voz. Quando eu era líder de jovens, os jovens iam perguntar para mim: pastor, é pecado namorar com gente que não serve a Jesus e tal? Aí eu dizia: você quer o que eu falo? Não, eu queria saber o que o senhor acha. Não, você quer saber o que eu acho ou o que Deus pensa? Não, o que Deus pensa. Aí eu abri a Bíblia: não vos prendais a um jugo desigual. Aí a pessoa: carnal. Sabe o que é isso? Nós não queremos a verdade. O que nós queremos, na verdade, é o reflexo nosso na voz de Deus. Tanto é que muita gente diz: Deus, eu quero que o Senhor me responda. E quando o Senhor diz não, você diz: por que o Senhor não me responde? Então, se nós temos o emissor, o receptor e a mensagem, fica mais fácil. Só que tem uma outra coisa, chamada código. Código é o idioma. O idioma que nós estamos conversando aqui agora é língua portuguesa. Todo mundo está entendendo. E sabe, um dia, isso aqui para mim foi muito claro. Foi um pastor na minha casa, pastor dos Estados Unidos, pastor Sente, falava só inglês. E a minha mãe, talvez é igual a sua mãe. A minha mãe é aquela mulher assim que ela limpa a casa 6 meses. Alguém chega lá em casa, ela diz: olha, não repara, tá meio bagunçado. Minha mãe, quando alguém senta para comer, ela encara. E ela pergunta: você gostou? E se você dizer que sim, ela coloca mais. Na cabeça da minha mãe, se você não comer e repetir, você não gostou. Só que naquele dia um problema se instalou na minha casa. O pastor não falava português, e a minha mãe fala português. Muito português. Ele chegou tomando café, minha mãe chegou: oi pastor, o senhor quer mais café? E eu pensei lá dentro do meu coração: será que eu traduzo? Aí eu me respondi: não, vamos ver uma treta acontecer. A minha mãe saiu, e quando ela voltou, ela disse: pastor, o senhor quer mais café? Porque na cabeça dela falar português alto virava inglês. E ela não vai gostar de ver essa gravação. Mas deixa eu te dizer, se o código não for o mesmo, não adianta gritar. Se o idioma não for o mesmo, não adianta gritar. E Deus fala através do mesmo idioma, de Gênesis a Apocalipse. Se Deus gritar e for no idioma dele, porque ele não muda, e você não entender, não adianta. E o idioma de Deus ainda é o mesmo: santidade. Você pode até não gostar, mas ele não vai mudar o idioma, porque a gente não gosta. Ele fala do mesmo jeitinho desde o princípio. Santidade. E a última coisa, que faz parte dos elementos da comunicação, é
ruído. Ruído é o que atrapalha a comunicação. Ruído é o que interfere no contato. Sabe, para você entender melhor, se eu pedir para alguém aqui agora, eu acho que eu vou fazer isso. Nicolas, presta atenção, por favor, vem aqui. Vamos fazer uma coisa que não estava programada. Vem cá. Você vai filmar alguém. Fica aí mesmo. Moço, você. É você mesmo. Levanta, por favor, se você puder. Você pode me ajudar? De livre, espontânea pressão. Vai lá atrás, por favor, que o Nicolas vai filmar você. Lá atrás. Isso. Olha para mim. Você está me ouvindo? Por favor, converse. Exercite o dom que há em vós. Conversem. Pega o irmão e murmura, tô brincando, mas vai, conversa. Você está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Amém. Olha, que dom. Você ouviu alguma coisa que eu falei? E agora? Você ouviu? Deixa eu te explicar uma coisa. A nossa distância tem um bom espaço entre nós. Se eu sair do microfone, você vai me ouvir. Por mais que tenha distância, às vezes a nossa distância não é o que mais nos dificulta ouvir Deus falar. Porque tem gente que está bem pertinho e que não ouve Deus falar quanto quem está tão longe, porque não tem sensibilidade. Tem gente lá no mundo que ouve mais Deus falar do que a gente que vive 24 horas dentro da igreja. Porque o principal não é a distância somente, é o ruído. Pode ficar aí. Só que a distância favorece o ruído. E o ruído não foi eu que estabeleci como emissor, foi você. A gente ouve muita coisa que não presta, fala muita coisa que não deve, anda com muita gente que não vale a pena. Sabe, é a semana inteira colocando ruído. E quando Deus quer falar, a gente diz: Deus, não fala comigo. E aí é porque você está entulhado de ruído e tem tanta coisa falando mais alto que você não vai ouvir. Você está me ouvindo? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser me ouvir melhor, você pode. Elimina o ruído. Faz assim, Shhh. Faz. Sabe por que é você que tem que fazer? Porque não fui eu que escolhi o ruído para você, foi você. É você que decide. Não é eu que vou mandar os outros pararem porque você que tem que me ouvir. É você que tem que decidir me ouvir. E se você quiser me ouvir melhor, talvez eu faça uma coisa: eu baixo o tom da minha voz. Quer me ouvir? Para de reclamar. Quer ouvir Deus melhor? Tira o ruído e chega mais perto. Fala, meu lindo! Eu tenho uma palavra de Deus sobre você.
você vai viver o seu propósito. David, eu entrei no vídeo por conta desse título. Então eu quero que você saiba, você vai viver o seu propósito, a não ser que você não queira. Eu tenho algo para contar para você, porque você vai precisar entender que a maioria das vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque não temos um propósito de Deus sobre nós, é porque não temos coragem de viver o que Deus derramou sobre nós. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu quero te pedir uma coisa muito, muito, muito importante. Curte o vídeo, curte, rapidinho curte, ativa o sininho. Vocês filmaram o povo do sininho? Tem que filmar o povo do sininho. Aqui tem até a câmera Homem-Aranha passando no teto. Chique, né? Irmãos, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Nós deve estar faltando o quê? Vamos estar em janeiro ainda? Há uns 500 mil, irmão, muita gente. Quando eu olho, eu falo, Senhor. Mas ainda bem que um ano vai ser sobrenatural. Então vamos alcançar. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos para a mensagem. André, você acha que a gente chega nos 10 milhões esse ano? Chega. Você acha que você casa esse ano? 24. Namora, né? Tá bom. Eu quero ver. Eu vou estar no teu casamento. Isso é... Se você não me convidar, eu vou, né? Só que eu vou anunciar na internet o endereço daí. Olha, o André trabalha comigo há quase 10 anos. 2015, então 9 anos vai fazer. Quando eu conheci o André, ele era um garotinho de 13 anos. 14, reprovou no colégio. O pai dele falou, não vai viajar mais com o Dave não. Tonto, ficou 2 anos sem viajar. Aí passou no colégio, voltamos a viajar e nunca mais deixei ele. Ele é o nosso tecladista oficial da série há 5 anos. E é um menino que eu amo. Eu te amo, André. É meu irmão. O amor tem que fazer barulho. Ei, agora não é sobre amor mais. Agora é sobre propósito. E isso, irmão, tira o sono de geral. Porque eu não descubro o propósito de Deus na minha vida. Porque comigo nada acontece, ó céu, ó vida, ó azar. Não é verdade? Porque Deus não me gosta, não me dá like. Porque a gente pensa que viver o propósito é ficar famoso. Porque a gente que pensa que viver o propósito é ficar rico. É porque a gente não entendeu ainda exatamente o que é esse propósito ou essa razão. Vamos para a palavra. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Ai, meu Deus. Ai, achei. Obrigado, Jesus. Quase morri do coração, eu deixei tão marcadinho. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 25, verso 14, diz o seguinte: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E ele deu 5 talentos, a outro 2, ao outro 1, e foi viajar. Então o que recebeu 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. O que recebeu 2 fez da mesma forma, fez mais 2 talentos. E o que recebeu 1 enterrou. Bom, simples. Essa passagem bíblica, ela tem a ver com o final das coisas.
tem a ver com ser arrebatado, tem a ver como estar preparado para a vinda de Jesus. Então ele te leva para um outro lugar, biblicamente falando, que vai trazer o temor da vinda, sabe? Essa expectativa. Só que algo chamou atenção no dia que eu li esse livro, esse texto bíblico, de maneira não despretensiosa, mas como quando você, naquele momento seu do devocional. E aí eu comecei a observar uma coisa. A Bíblia, ela conta essa história, e a parábola é uma forma de ensinar um valor, um princípio. E aqui o princípio é sobre o servo. Mas o que eu fiquei interessado é sobre o princípio que o dono dos talentos se utiliza. Olha que interessante, a Bíblia diz que o que ele dá 5, deu por conta das suas habilidades. A Bíblia diz, Deus deu, o dono dos talentos deu, segundo as suas habilidades. Então, o que ele deu 5 é que havia habilidades a mais para receber 5. Só que veja, o que recebe 5, multiplica. E multiplica por 2, faz 10. O que recebe 2, multiplica por 2, faz 2, faz 4. E o que recebe 1, não multiplica. E o que ele faz é interessante. A Bíblia diz que ele enterra o talento. E isso de enterrar o talento, ele começa a trazer a gente para outro enterrar e o outro tipo de talento. Talento aqui é o bem, mas aqui eu tenho o talento. Entendeu? Então veja, a Bíblia diz que ele enterra o talento. O dono dos bens voltam. O que multiplicou, recebe o dobro. O que multiplicou, recebe o dobro. E o que escondeu, é tirado dele. Então veja que o dono dos talentos privilegia quem multiplica o que ele recebe. E na contrapartida, tira de quem não faz nada. Tá. Eu vou melhorar a explicação. Veja, você hoje aqui, ouvindo essa palavra, ou na sua casa, e a ânsia sua é viver o propósito de Deus para você. Mas sabe qual que é a parada mais absurda de tudo? É que o propósito de Deus com você já está dentro de você e com você há muito tempo. Peraí, quem aqui fala bem? Fala bem, se expressa bem. Quem se expressa bem? Então eu vou te falar uma parada muito maneira. Você tem um talento, Deus te deu. Qual que é o teu propósito? Use para a glória de Deus. David, então eu vou ter que pregar? Não, lindo. Com a palavra você pode fazer outras milhares de coisas. Você pode ser um excelente advogado, justo, honesto. Você pode ser um bom médico. Você pode ser um monte de coisa que vai depender de uma boa oratória. Mas lindo, o propósito é que você use o seu talento para a glória dele. Ele já deu. Sabe qual que é o problema? É que a gente pensa que o propósito é aquilo que a gente não tem, que Deus vai ter que dar para nós. Então a gente acha bonito. Irmão, eu sei o que eu estou falando. Eu acho bonito algumas coisas que eu sei que eu nunca vou conseguir viver. Eu acho a coisa mais linda do mundo médico, irmão. Nossa, que chique. Eu acho chique. Eu acho que é a profissão mais chique que tem no mundo. É lindo, porque médico chega, todo mundo fala assim, eita, mede a pressão, aquela coisa toda, né? Se passar mal, você não chama o pastor primeiro, você liga para o médico, não é verdade? Entendeu? A gente vai embora. Eu não sou nem pastor, eu sou evangelista, eu sou esquecido ainda mais da agenda. Irmão, quando chega alguém que é médico, todo mundo ele faz assim, é médico. Ninguém perguntou, mas cardiologista. Porque o que a gente valoriza, a gente acha maneiro. Agora olha só que interessante, Deus não me deu talento para isso não. Irmão, quando meu primeiro filho for nascer, eu fui ver o parto. Eu vi tanta coisa, irmão.
coisas que pensei que nunca mais desejaria ver novamente. Oh Deus, por que fiz isso? A médica entrou e falou: qual que é o nível da dor? De 0 a 10. A minha esposa falou 7, eu falei 9, porque eu estava pior do que ela. Irmão, eu me envolvo emocionalmente. Na época da faculdade de Direito, eu fui no necrotério e tinha um corpo de muito tempo que não era mais um ser humano assim, sabe? Não parecia mais um ser humano. E eu falei: não, eu quero achar humanidade nisso. Aí baixei na altura da orelha do corpo e vi uns pelinhos. Aí eu pensei: aqui já foi passado um cotonete. Que ele passou, era um ser humano. A lágrima começou a correr. O pessoal falou: pode ir, pode sair, querido. O formal já está dando resultado no teu olho, está caindo lágrima aí. Não, irmão, eu me envolvi emocionalmente. Irmão, eu sou embaixador de um hospital. Irmão, eu não posso ir lá, porque eu quero colocar todo mundo na frente. O protocolo vai, irmão, chorou, vai para frente. Vai ter uma cirurgia do coração, ele está desmaiado, faz daqui, resolve. Porque eu não tenho esse talento. Agora, acho lindo? Sim. Agora, tem como Deus me usar nessa área? Claro que não. Porque se Deus não me deu esse talento, Ele nunca vai exigir que eu faça aquilo que antes Ele não colocou dentro de mim. Lindo, Deus só vai requerer de você aquilo que Ele te entregou. A questão é: o que você tem feito com aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos? Porque talvez você enterrou. E sabe qual que é o problema? É que Deus não vai tirar de você, mas vai dar para outro muito mais, e poderia estar acontecendo na sua vida. A nossa maior questão não é a ausência de propósito, é de coragem para viver. Sabe por quê? Porque quando Deus fala conosco sobre o que vamos viver, o nosso maior problema é colocar todos os obstáculos possíveis. Veja, quando Deus falava comigo quando eu era criança, Deus falava sobre isso aqui. Eu não sabia que seria assim, óbvio. Mas eu sou de Joinville, uma cidade de 600 mil habitantes. Se eu falasse para toda a minha cidade, toda, sentadinha na cidade, 600 mil. Hoje são 40 milhões de pessoas. Mas estava lá em Joinville. Por que isso aconteceu? Porque quando o Senhor entregou o talento, mudou meu coraçãozinho, eu comecei a falar. Porque se isso foi o que Deus me deu, eu vou usar para aquilo que Ele me chamou. E Ele me chamou para isso aqui. A questão é, não é fácil, porque a gente tem 1 milhão de contras, muito mais do que prós. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Moisés. Observa comigo a história dele. Deus chamou ele para liderar o povo na saída do Egito em direção à terra prometida. Fala comigo, é uma coisa. Ele chamou Moisés para liderar. Vamos de novo? Ele chamou Moisés para liderar. Quando Deus chama Moisés, ele disse para Deus: Moisés, Senhor, eu não vou conseguir. Eles não vão me respeitar. Faraó não vai me respeitar. Aí Deus mostra os sinais para ele. Coloca a mão, sai leprosa. A vara vira uma serpente, sabe? Você tem que ler para ver. Mas o mais maneiro vai seguindo. Ele diz: Senhor, eu não posso, eles não vão me respeitar. Aí Deus falou: não, você vai fazer isso aqui e eles vão te respeitar sim. E aí ele vê os sinais são incríveis. Mas aí ele diz um negócio para Deus. Ele diz: Senhor, mas eu não sei falar. Me parece que nós estamos o tempo inteiro dizendo para Deus que o talento que Ele entregou nas nossas mãos não nos é suficiente para glorificar o nome dEle nessa terra. O que me parece é que nós estamos olhando para um Deus que deu coisas incríveis para nós, habilidades, sabedoria, capacidade, e nós estamos dizendo para Ele: Deus, não é suficiente, porque eu não sei falar. Sabe, eu acho maneiro, porque se eu fosse Deus,
eu ia pegar o Moisés, eu ia encorajar ele em amor. Eu ia falar assim: querido, você acha que quando eu te peguei na minha agenda, eu não sabia que você era gago? Você acha que isso é novidade para mim? Você acha que pegou eu de surpresa? Mas eu não te chamei para falar, eu te chamei para... Aí, eu sei o que você está pensando, mas para liderar precisa falar bem. Você pensou isso, sim ou não? Claro, nós somos seres humanos. Não, Senhor, mas para liderar eu vou precisar falar, e eu não sei falar. Aí Deus diz: ô Moisés, qual que é o nome do teu irmão? Arão. E o Arão fala bem? Fala. Então, lindo, fala gaguejando para ele, que ele fala limpo e claro para o povo. Mas o teu projeto, o meu propósito contigo não vai parar por conta da tua incapacidade. Aonde te faltar, eu vou colocar pessoas para gerar o suporte para que a missão continue. E é assim que a banda toca. Lindo, eu sei falar, mas ligar uma câmera dessa aqui, nem a pau. Eu não entendo nada, irmão. O Nick, que trabalha com a gente, trabalha mais de 10 anos. Ele mais de 10 anos. Irmão, ele entende de tudo. A lente, o vídeo. Hoje ele mandou para mim: estou gravando com uma lente de 500 mil reais, me dá de presente de Natal. Eu falei: nossa. Até o Papai Noel ficaria escandalizado com um pedido desse. Irmão, ele entende tudo. Ou seja, eu sei gravar, sei falar, mas ligar a câmera, eu preciso dele. Eu falo bem, mas eu amo um tecladinho no fundo para gerar ambiência, para fechar os ruídos. André, toca como você acha que eu tocaria. Eu vou falar como eu acho que você falaria. É que é aqui que mora o segredo. O que Deus deu para mim coopera para aquilo que Deus deu para o André. O que Deus colocou nas minhas mãos coopera para aquilo que você está vivendo agora. O que Deus deu para o Nick coopera na vida de milhares de pessoas. Ou seja, lindo, não observe o que te falta, observe aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, que quem for contribuir para o propósito vai aparecer. Aleluia! Lindo, por isso que as amizades, quando advêm do Senhor, elas têm uma característica simples e que se replica. Quer ver? Eu vou dizer de novo. Quando uma amizade vem do Senhor Jesus, não do network que a gente foi atrás, não do interesse que a gente achou que era melhor, mas quando vem de Jesus, a amizade tem uma característica muito poderosa. Aonde é o teu ponto fraco, normalmente é o ponto fraco de quem Deus, ponto forte de quem Deus colocou para caminhar com você, entendeu? Normalmente aonde é o teu ponto fraco é o ponto forte de quem Deus colocou para caminhar junto com você. E por que isso? Para que o propósito dele aconteça a partir do seu, e para que o seu aconteça a partir do dele, porque isso é a palavra, isso é Jesus dizendo: o que te falta, eu coloco alguém que te sobra. Irmão, isso é um casamento. O que eu não tenho, Paulinha sobra nela, mas o que ela não tem também sobra em mim. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito e o nome dele é glorificado no final. Lindo, Deus quer que você viva o propósito dele na sua vida, e não é porque você vai ficar rico, vai ficar famoso ou conhecido, não. O propósito de Deus acontecendo na sua vida, o nome dele vai ser glorificado e vai chegar ainda mais longe, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com quem usa a gente. O talento é dele, transitório nas nossas mãos. O que Deus te deu, use para a glória dele. Se você fala bem, fale bem para a glória dele. Se você escreve bem, escreva bem para a glória dele. Se você faz algo que ninguém sabe fazer, faça.
O café é bom, faz para a glória de Deus. Olha, eu tenho irmã do café bom. Cachorro quente é bom, faz para a glória de Deus. É porque a gente fica pensando a vida toda que vai ter que ter uma visibilidade para a gente poder chamar de propósito. Lindo. Tem uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, que vai para frente do metrô servir café, e o café dela é uma delícia, e ela está cheia do Espírito Santo. Ela está feliz com a vida dela, ela está feliz com o café que ela fez. Então quando ela entrega o café, ela não entrega o café assim, pega. Ela entrega o café assim: Deus abençoe, um bom dia para você, que seu dia seja extraordinário. Aí a pessoa pega o café e ela sai daquele lugar assim: gente, e eu reclamando do meu ônibus, ela está aqui desde 3 e pouco da madruga, esperando para me servir o café. Mas propósito é aquilo que te dá felicidade para viver e fazer quando você usa o talento que Deus já colocou dentro de você. E aí não tem tamanho, não tem mérito, se é para a glória de Deus e você está fazendo, glória a Deus. E aí muda o jogo, muda tudo. Oh meu Deus. A missão para você é: entre no seu guarda-roupa da alma, abra todas as gavetinhas que estão lá e procure projetos que Deus colocou na sua vida e que você escondeu numa gaveta para não viver, porque não tinha coragem, porque não acreditava que Deus poderia fazer através de você. Pegue a gavetinha, abra, tire o que foi enterrado, o que foi escondido, e trate de multiplicar antes que ele chegue. Sabe qual que é o gostoso de viver o propósito de Deus sobre a nossa vida? Sabe o que é? Eu vou ser claro. O mais maravilhoso de se viver o propósito de Deus na nossa história é quando o que a gente faz transborda na vida do outro. O propósito nunca é genuíno se o fim termina em si próprio. Agora, quando o que você faz muda a vida de alguém, transforma a vida de uma pessoa, leva paz, alegria, sorriso, contentamento, de alguma forma, de algum jeito, se o que você faz para a glória de Deus transborda, chame isso de propósito divino. Nada melhor na vida do ser humano quando aquilo que a gente faz reverbera na vida do outro. Isso é o que a gente chama de transbordar. Sabe, quando a panela esquenta a água e a água começa a fugir para fora e molha tudo que está em volta, só tem uma forma de você fazer parar: tampa. Mas no nosso caso, só tem uma forma de fazer sair mais água: aumenta o fogo. Eu vou ser claro com você, meu lindo: quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, quanto mais vida com Deus, quanto mais chama acesa na presença dEle você nutrir, mais água vai sair para fora, mais você vai transbordar na vida do outro, mais transformações vão acontecer a partir de você. E não importa em qual área da vida você esteja, se você aliar o talento que Deus te deu ao chamado para glorificar o nome dEle que você tem, junte isso e chame de propósito. E em nome de Jesus, você vai viver o seu propósito. E vai ter um dia, você vai olhar no espelho e vai dizer: Jesus, é grande demais para mim, eu não vou dar conta, é desafiador demais. E é nesse dia que o Senhor te responde: e foi por isso que eu te escolhi, para que a glória não seja sua, mas seja minha. Sabe o que eu mais amo? É porque não encontrei até hoje o motivo para Deus fazer
o que está fazendo na nossa vida. Então, todos os dias que o Senhor usa, eu volto para casa dizendo: só Jesus para fazer. Aí Jesus diz: enquanto for assim, eu continuo. Enquanto você multiplicar, eu te dou mais. Enquanto você transbordar, eu aumento a chama para que cresça, multiplique em meu nome. Amém. É Jesus. Lindo. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Você vai ter mudanças radicais, mas algo maravilhoso que você precisa chegar no final de 24 para 25 é dizer: eu estou tão feliz porque estou vivendo os melhores dias da minha vida. E aí alguém vai dizer: ficou rico? Não. Até quero. Se der, deu. Mas descobri a razão pelo qual Jesus me enviou para essa terra. Você crê nisso? Deus, em nome de Jesus, se cremos, isso viveremos. Se declaramos, cremos que há poder na palavra e há poder no teu nome, Jesus. Então, Senhor, abre os nossos olhos, nos faz ver nas gavetinhas fechadas aonde estão os projetos que enterramos por falta de coragem, porque esse ano, Jesus, não vai ser como o outro. Esse ano vamos fazer tudo e viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Gente, eu tô tão feliz. Tô tão feliz com essa série. Eu tô tão grato a Jesus. Jesus, tu é lindo, tu é maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Jesus. Tu és nosso amado, tu és o centro das atenções. Obrigado, príncipe lindo. A mensagem de agora é uma treta. Eu sei que no título, né, tá sobre... Deixa eu até ver como que tá a parte bonita, que eu só tô com a parte mais vida louca. Até mudou a página. Tá como dores do processo. Aprenda a suportar para evoluir. Mas de fato é sobre aprender a apanhar. É sobre apanhar e ficar de pé. É sobre levar uma camaçada de pau, como dizia minha mãe, e permanecer rindo, permanecer inabalável, não mudar a essência, guardar o coração, ser quem Jesus chamou você para ser, independente da treta que está acontecendo à tua volta. Ô lindo, ou caleja para poder crescer rápido, ou vai ficar de mimimi a vida toda e não vai passar naquele que Deus te coloca, que a gente chama de processo. O texto que a gente vai ler é 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Diz o seguinte: e Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Bom, esse texto, essa história, eu tenho certeza que você já leu, já ouviu, ou está até assistindo na televisão agora, né? Tem uma série maravilhosa sobre isso. Agora, de verdade, o que a gente precisa entender é que a unção não significa a resposta na hora. Vou ser um pouco mais claro. A promessa, ela não é o destino. A promessa é só o começo. A promessa é só o início de tudo. Quando você aceita Jesus, por exemplo, quando você reconhece Ele como seu Salvador, o dia que você diz: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, me perdoa de todos os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Isso aqui não é a vida com Deus, isso é só o começo da vida com Deus.
A vida com Deus é muito mais profundo, vai muito mais além, é muito mais complexo, no sentido de detalhes ao longo da jornada do que a gente pode imaginar. O problema é que a gente fica muito conectado à palavra do começo e acaba criando um conto de fadas para se viver que não existe na vida real. Porque a vida real, ela não é fácil, ela é difícil, ela é complicada, ela é a vida é assim. A vida é treta, BO, você sai de casa, alguém corta a tua frente, bate no teu carro, você já fica bolado com aquilo, e aí tem hora que você já mistura tudo, diz que Deus esqueceu você, que aí então Deus já não te ama. Tá cheio de gente que é imatura, né? Que é aquela fé muito volátil. Tem dia que está apaixonado por Jesus, tem dia que está bolado com Ele. Sabe, é tipo o meu filho que acha que o dia que eu não dou o que ele quer, eu deixo de ser pai dele. Tu não é mais meu pai. Eu sou sim, sou teu pai. Ah, mas não é. Por quê? Porque eu não te dei o chocolate. Oh, nossa, que crime do Willy Wonka. Não, irmão, eu continuo sendo pai dele, mas eu preciso produzir nele um homem. Eu preciso fazer dele um homem, senão ele vai ser um menino para o resto da vida. Só que isso ele é gradativo. Eu não coloco meu filho para correr uma maratona de 42 quilômetros. Mas o meu filho não vai mais no meu colo, a não ser o dia que eu estou com vontade de pegar ele no colo, ou ele machucou a perna, alguma coisa aconteceu. Mas meu filho anda, então alguém que anda precisa andar. Essa semana nós temos uma moça que trabalha na nossa casa, e ela foi dar comida para o nosso filho, e o Noah, que é o 02, tem 5 anos, falou: não. Falei: que é isso? Que alfa? Ele falou: eu já como sozinho? Não precisa? E eu estou dentro do meu coração dizer graças a Deus, né? Porque até a semana passada nós tinha que dar na boca dele. Mas aí a gente começou a produzir crise. Não, vai ter que comer. Coloca a mão e come. Então agora ele já aprendeu a lição. Ou seja, a gente precisa ser forjado para poder acessar a maturidade, para poder acessar promessas, para poder acessar a realidade daquilo que Deus vai fazer na sua completude. Seja sincero, tem coisas que se você não estiver pronto, é melhor que não viva. Porque se viver antes da hora, aquilo que poderia ser a maior bênção do mundo para você, pode ser a causa da tua destruição. Você sabe, você não dá na mão de alguém o que ele não está pronto para manusear e sabe mexer. Tem a hora certa. Eu vejo muito isso acontecendo no nosso tempo. A gente colocando coisas nas mãos dos nossos filhos, eles não têm maturidade para mexer ainda, para levar para o colégio. Eu não quero entrar no assunto porque é polêmico, mas é chato quando você vê uma criança também que está adulta demais. Eu me irrito um pouco. Criança tem que ser criança, mas também não pode ser infantilizada para o resto da vida. Ela tem que amadurecer. Mas também me irrita quando tem criança que acha que é adulto, que quer fazer como adulto, que quer falar como adulto, que quer dar moral igual adulto. Aí você tem vontade de falar assim: não vai. Meus filhos, irmão, eles têm uma parada universal comigo, que é o meu olhar. No meu olhar, ele sabe o nível do grito que eu estou dando na minha alma. No meu olhar, irmão, ele já, pau fechou, relaxa, baixa a poeira. Irmão, a minha filha Serena, que não é tão serena, ela é a chefa da gangue. Irmão, e eu vou levando ela, mas tem uma hora que eu olho para ela e chamo pelo nome dela. Irmão, chamou pelo nome dela, ela ficou extremamente ofendida. Porque é bebê, princesa do pai, linda, gatinha, florzinha do pai. Mas quando eu falo Serena, irmão, já o olhinho esbugalha assim. Ou seja, a gente produz nos nossos filhos maturidade, mas não aceita que Deus produza maturidade em nós. A gente quer que os nossos filhos cresçam e a gente não quer crescer. A gente quer um conto de fada, a gente quer que tudo caia do céu, a gente quer que as coisas aconteçam, mas não é assim. A parada da nossa vida é: quanto antes a gente entende o jogo, mais rápido a gente aprende a jogar para zerar o game. E a parada da vida mais interessante de todas é: aprender a apanhar é o melhor começo para você ter na vida. Aprender a apanhar.
Eu tô com um rapaz aqui olhando para ele, que é um legendário. Eu vou ser um legendário. Ele é o machão no legendário. Aqui, ó, PT. Eu tô te denunciando. Ele é vida louca. Pá, mete o louco na gente. Falei, irmão. Eu falei pra mim, isso aí é um personagem. Isso aí não é brabo assim não, irmão. E aí o pau torava e eu ficava de boa. Não vou levar pro coração. Se levar pro coração é pior, irmão. Então fechava o pau e eu não levava pro coração. Resumo, tudo que você não leva pro coração passa mais rápido. Dói menos. Por quê? Porque você não... Ai, é comigo. Ai, ele me odeia. Ai, ele não gosta de mim. Não, não leva pro coração não. Se ele tá com... Se o doidinho que te ataca é o problema, deixa ele que se resolva. Segue a vida vivendo. Eu não estou falando mais de você agora não, tá? Só para não ficar chato. Ficou preocupado. Agora entenda a parada. Aprender a apanhar é o segredo. Davi é inteligentíssimo. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai para o trono. Ele vai para Ramá. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai no Saul dizer: Saul, com licença, obrigado, eu serei o próximo rei. Davi não é ansioso para ir em Saul e dizer: Saul, com licença, você pode dar uma licença porque eu já sou rei. Não, Saul tinha 15 anos, Davi tinha 15 anos quando foi ungido. Ele tem a unção, ele tem a autoridade, ele só não tem a coroa. E não ter a coroa significa que você não é rei. Você é rei para quem já te viu reinando, mas para o resto você é só um pirralho. Entender o jogo é saber o seu lugar no mundo. É saber e entender que alguém você vai ter que ouvir, mesmo que a pessoa esteja errada. É isso, é aprender logo. A parada do processo é porque o processo que Deus nos coloca tira o melhor da gente. O processo que as nossas decisões erradas nos colocam tira o pior de nós. Então a primeira coisa que a gente precisa rapidamente entender é: o processo que eu estou, Deus me colocou ou eu entrei? O processo que eu estou vivendo, eu estou porque Jesus me enviou ou porque eu tomei uma decisão precipitada e estou colhendo da escolha errada que eu decidi? Essa é a primeira coisa. E a maioria das pessoas dão errado e colocam a culpa em... Não, irmão, no diabo. Ah, isso é coisa do inimigo. Você já viu gente pegou dinheiro emprestado do agiota e disse que foi o inimigo? Bateu na esposa e disse que foi o inimigo. Traiu o marido e foi o inimigo. Não, irmão, foi só você, inconsequente, que não soube julgar com sabedoria as escolhas que você estava tomando, e agora a consequência chegou. Olha que vida real que você está. Então essa é a parada. O que eu estou vivendo? Deus me colocou? É a promessa que eu tenho que me faz ser necessário nessa forja que estou passando? Porque quando você tem essa certeza, aí você entra no jogo sem sentir dor. Do sentido de que você não leva para o coração. Tudo é parte do processo que está te forjando para algo maior. E essa maturidade, ela é sinistra, porque você apanha e não dói. Te tentam te paralisar e você continua. Te ferem e você não sente. E nada irrita mais o adversário que bate naquele que não faz cara de choro. Minha esposa disse para mim uma vez que a mãe e o pai dela nunca bateram nela, porque bateram uma vez e ela não chorou, então não compensava. Eu tenho um meme na internet rodando agora que é maravilhoso, que é um monte daquelas irmãs de oração, do ciclo de oração, já viu? Aquelas irmãs do coquezinho, saia top, aquelas irmãs do manto que sai óleo da pele de unção. Irmão, o diabo passa e diz: não compensa. Não vale, não vale, não vai dar, não dá conta. Irmão, a gente tem que ser o tipo de gente que o inimigo olha e diz: não compensa. Não compensa, não dá. Tenta, ele não responde na mesma medida, ele não reage como a gente queria, ele não sofre como eu queria, então não compensa. Bom, Davi era um cara que não compensava, porque Davi ficou 15 anos aproximadamente fugindo no deserto. Quanto tempo? 15 anos, irmão. É sofrimento demais, é humilhação demais, é raiva demais. Tudo por causa de um homem. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Saul. O Saul, irmão. O Saul queria o couro do Davi, porque o Davi vivo significava ele perder o reinado. Porque na cabeça dele, o reinado estava na mão dele, mas quem determinava o destino da coroa era o Deus de Israel.
Ah, meu Deus, 3 aleluia, eu vou falar pra galera de lá. Ei, lindo, tem coisas que você pensa que está no teu controle, por isso você está lutando com todas as forças. Mas eu quero que você entenda que essa batalha é desnecessária, porque quem determina o final da guerra é Ele. Então, ao invés de lutar com as armas que os homens lutam, use as armas que o céu deixou para você. Olha, o Davi recebeu a promessa. A vida dele estava de boa, tá bom? A vida dele era de boa. Não era uma vida boa para o Instagram, mas era uma vida boa para viver. Porque a vida dele não era impressionante. Pelo menos a parte que as pessoas sabiam. Eu gosto disso. A parte que as pessoas sabiam era: Davi é um pastor de ovelhas. Qual é a parte que ninguém sabia? Um dia, um urso tentou pegar uma ovelha do seu pai e ele matou o urso. Gente, com licença, eu vou ter que ficar um pouco mais aqui mesmo, porque eu vou dar a notícia do leão aqui para ver se vira, tá? Um dia um leão quis pegar a ovelha do pai de Davi. Davi avançou no leão, arrebentou com o leão e o leão partiu para a eternidade. Só que isso ninguém sabia. Existem batalhas que são públicas e existem batalhas que são secretas. As públicas fazem o nosso nome conhecido, mas as secretas glorificam o nome dele. Bom, quando a guerra é pública, a gente precisa dizer que quem fez a gente vencer foi Ele. Mas quando é secreta, a gente sabe. Foi Deus que fez. Tem coisas que eu vivo e ninguém sabe. Só eu e Deus no meu quarto. E o pau fecha, resolve. A gente, Jesus fez glória. Mais um negócio, mais uma treta resolvida. É assim. Agora, a parada é que Davi está de boa enquanto ele está matando o urso. E enquanto ele está matando o leão, ele está tudo de boa, ninguém está vendo. Agora o dia que ele vai para o campo de batalha e mata um filisteu chamado Golias, aí acordou a vizinhança. Quando o nome dele foi parar no Instagram da Galileia, aí, irmão, aí já é outra parada. Enquanto Davi estava matando leão e urso no secreto, não estava dando nada. Mas o dia que ele matou um gigante na frente do exército de Israel e dos filisteus, aí o jogo virou. O Davi viralizou. O filho de Jessé, com uma pedra na mão e uma funda, matou o gigante que desafiava o exército de Israel há 40 dias. Um menino, uma funda e uma pedra. A notícia foi essa. Mas os comentários eram totalmente diferentes. Saul tá assim: quem esse garoto pensa que ele é? Os filisteus estão dizendo: foi sorte. E o soldado de Israel deve estar dizendo: se fosse eu, fazia melhor. Mas quem matou o gigante foi Davi. O problema é que quando você chama a atenção, você atrai inimigos, e os inimigos se tornam numerosos. E aí é nesse dia que nós começamos a ver a vida de maneira nua e crua. A gente começa a entender que não é todo mundo que fica feliz com a nossa felicidade. A gente começa a entender que não dá para contar tudo para todo mundo. A gente começa a entender que não dá para abrir o coração para qualquer pessoa para pedir conselho. A gente começa a compreender que não é todo mundo que de fato quer chorar com a gente. Não é todo mundo que fica feliz quando você vive uma vida melhor do que a dela. Principalmente se for melhor do que a dela. Se for abaixo, ela até fica feliz. Mas se for melhor, aí é bom que você guarde para você esse sorrisinho bandido. A vida é essa. Quando a gente começa a descobrir, aí ou você se vitimiza, ou faz igual, ou evolui e se torna acima daquilo que se espera. E o que é alguém que está acima do que se espera? Não sucumbe com as armas do adversário, não paralisa por conta de opinião e não ataca com as mesmas armas daqueles que estão guerreando lá embaixo. Meu Deus do céu, preciso que você fale para algum irmão perto de você e diga: a tua arma não é a mesma.
Mas você tem que apanhar primeiro para aprender. E normalmente não dá para ser só uma vez, às vezes tem que ser umas 2, 3 para ficar bom. Quando você apanha umas 2, 3 vezes na mesma área, na quarta você já é igual o gato que se afogou um dia. Você passa longe da poça. Você já fala, eita, olha a poça lá, o gato já mudou de caminho. Você sabe, tem coisa que a gente tem que aprender vivendo, irmão. Não adianta alguém ensinar. Essa seria a coisa mais sábia a se fazer: ouvir o conselho do sábio e reproduzir aquilo que ele te explicou. Mas a gente gosta de sofrer. Irmão, quem aqui, quem nunca foi para uma viagem com a pessoa errada e não dava para voltar? Ai, você chegou no meio do caminho, pau fechou no avião, o casal já se arrebentou, um climão terrível. Vamos comer o quê? Tanto faz. Vamos para onde? Tanto faz. Vamos tirar uma foto, tira vocês. Aí você fala, ai meu Deus, e agora? Não tem pra onde você correr, irmão. Você pegou hotel junto, voo junto, tudo junto. Irmão, plano B, seja inteligente. Quando você for viajar junto, compra uma passagem reembolsável. Se for para uma casa, pega 2 carros. Se é 2 casal, não fica num carro só. Se der ruim, você sai do teu carro e embora de boa. Vai viver a tua vida, vai pro shopping. Mas sabe quando que a gente aprende isso? O dia que fecha o tempo, você não tem para onde ir. Eu tenho uma história na minha vida, irmão, que é um dia eu fui para uma ilha. Irmão, eu tenho raiva de mim de lembrar disso. Eu fui para uma ilha e eu não sei pilotar barco. Eu fui no barco do doidinho. E o rapaz, irmão, era uma pessoa na terra, outra pessoa na ilha. Irmão, o rapaz me distratou, me humilhou, me ofendeu. Eu e minha esposa entramos pro quarto para chorar. Mas faz o quê? Tem que dormir na casa do infeliz. Acordar pro café da manhã, tá lá o cara com a cara de glúteo e você não tem para onde correr. Aí, irmão, lá vai o cão arrependido, voltando para casa. Minha esposa morrendo de vergonha, envergonhada, eu humilhado. Irmão, se eu soubesse uns golpes, mas não sabia pilotar o barco. Irmão, naquele dia eu cheguei na terra firme e falei, nunca mais, ilha, nunca mais. O dia que eu for para uma ilha, irmão, ou vai um barco reserva, ou tem que ter um helicóptero, ou eu tenho que conseguir nadar suficiente para voltar para a margem. Porque ir para a ilha com doido, nunca mais eu vou. Mas sabe como eu descobri isso? Da pior maneira. A vida é assim. Tem coisas que você descobre da pior maneira. E eu quero que você compreenda rápido, que quanto mais rápido você aprender, a forja conclui, e o processo que você demoraria anos, passa em meses, porque você aprende rápido. Fala para quem está perto de você, aprenda rápido, pelo amor de Deus. Porque ficar apanhando a vida toda não vale. Agora, olha qual é a parada. Davi está aprendendo rápido. Ele não está desistindo, ele continua. A palavra de Deus, eu vou permanecer. Pode ir para um lado, pode ir para o outro. Só que daí tem um dia que o Saul entra na caverna e fica de costa para ele. Naquele dia ele poderia ativar a vingança na medida que foi perseguido por Saul e usar a mesma estratégia de um assassino. Mate o seu problema. É o dia que a ira nos governa. É o dia que a crise tenta determinar as nossas ações. Só que aí a Bíblia diz que Davi ouve alguém dizendo, vai Davi, é a tua oportunidade, rebenta. Aí o Davi fala, não, quem vai me dar a coroa é o Senhor, e Ele não mandou eu fazer nada, eu vou ficar de boa. Saul sai da caverna e Davi só faz assim, ó, ei, ó, se eu quisesse. Já viu aquele do jacaré da água? Ó, se eu quisesse. Irmão, a parada mais maravilhosa é que quando você amadurece, as armas que você usa não são as mesmas do inimigo. E o campo que você batalha não é o campo do inimigo. O campo que você batalha é outro. As armas são outras. Você tem sabedoria.
Vou te falar uma parada que aconteceu comigo. Irmão, fevereiro foi um mês de milagre. Eu vivi muito milagre. Deus fez muita coisa maravilhosa. E aí, irmão, o pau torou. Viralizou um vídeo meu falando umas paradas que os irmãos ficaram muito brabo. E eu não tiro nenhuma palavra do que eu disse. Eu acredito exatamente no que eu falei. Mas que como as pessoas trabalham com corte, eles isolam uma frase que lhes interessa. E como dá hype, como dá número falar, aí eles pegam mesmo. Eles só estavam esperando o corte perfeito. E eu estava pregando, dando muito munição para eles. Imagina, eu prego todo dia. Tem mensagem todo dia, tem munição à torta direito para eles. É só eles pegar um editor bom. Recomendo. Pegue editores melhores. Aí, irmão, tem um dia na vida que você acorda meio dodói. Tem um dia que você tá machão. Você apanha e não sente nada. Mas tem um dia que um comentário te pega. E teve um dia que eu vi um comentário. Eu não assisto vídeo de ninguém falando. Eu não assisto, isso eu não assisto, eu me recuso. Nunca vejo, nunca vi, nunca verei. Deixa eu falar. Mas eu vi um comentário na hora errada, no lugar errado. Irmão, aquilo me acendeu uma ira. Me acendeu aquela parada da justiça própria, sabe? Eu imagino Saul entrando dentro da caverna, Davi olhando e falando assim: agora eu vou arrebentar ele. Só que aí a maturidade de Davi diz: ei, Davi, para. Eu te prometi, eu vou cumprir a palavra que eu te dei. Você é o rei de Israel. Mais cedo, mais tarde, você vai assumir o reino. Relaxa. Agora, irmão, eu tô aqui. Ai, vontade de... Aí eu pensei, vou responder. E aí, irmão, peguei minhas notas do Instagram e peguei todos os argumentos que o povo fez para atacar o vídeo e fiz todos os contra-argumentos. Coisa mais linda ficou o texto. Fiquei com orgulho de mim. Nossa, que inteligente. E tava tudo preparado. E eu falei, agora eu vou gravar o vídeo. Aí me deu uma parada na cabeça. Pede conselho. Só que isso era 3 horas da manhã. Irmão, 3 horas da manhã eu fiz um grupo de WhatsApp. SOS, confusão. E coloquei as 10 pessoas que eu mais respeito na minha vida. Os homens de Deus que eu escuto, que me... homem de Deus. Coloquei e gravei um áudio. Gente, estou com uma ideia brilhante. Que a gente quer convencer o conselheiro. Eu vou responder. Eu vou processar. Hoje vou derrubar canal de todo mundo. Vou fazer. Não pode usar minha imagem. Minha imagem é inviolável. Não pode usar. Todos os argumentos bons. Vou fazer isso, aquilo, tudo. Eu queria para saber de vocês o que vocês acham. Não devia ter feito a última parte. Porque a gente devia ter, se eu tivesse só comunicado, entendeu? Mas eu perguntei o que eles acham. Aí, irmão, como é bom ter gente que já apanhou nas áreas que a gente está apanhando agora. Nossa, como é bom. O primeiro que me respondeu, irmão, é o recordista mundial de pancada pública. Ele já me respondeu assim, ó: não viaja. Não tem por que fazer isso. Você vai descer no mesmo nível de quem, ao invés de estar pregando o evangelho, está atacando a mensagem dos outros. Continua pregando, continua falando de Jesus. Não baixa o nível. Você é evangelista. Você não precisa discutir a sua teologia. Tem fruto, continua. Calma, irmão. Calma. Eu não estou feliz com isso não, irmão. Eu estou aqui, ó, galgalinho de briga. Não, quero dar-lhe. Aí vem o outro e diz: abre a página do infeliz que te atacou e vê as visualizações que ele tem. Você vai perceber uma coisa: só tem visualização o vídeo que ele fala de você. O resto ninguém enxerga, ninguém vê. Não é que era verdade? Ninguém vê o resto. Porque o resto é eles tentando fazer uma coisa certa. Só dá visualização que eles estão fazendo errado.
É o jeito de crescer na internet. Ou você produz frutos de valor, ou você está fazendo confusão para atacar alguém. Nada anima mais o ódio do que o ódio compartilhado. Aí eu olhei aquilo e falei, Deus do céu, é verdade. Aí ele falou, rapaz, se você fazer o vídeo, você vai dobrar a audiência do rapaz. Aí que ele vai querer te atacar. Porque ele só quer isso, que você responda. A frase foi, não morda a isca. Irmão, deletei o grupo. Problema resolvido. Segue o jogo. Segue o jogo. Eu me lembrei do porquê Deus me chamou, me lembrei da onde Ele me tirou e tenho um leve vislumbre da onde Ele vai me levar. Não faz sentido parar agora. Não faz sentido usar a mesma arma. Não faz sentido usar a mesma estratégia. Melhor continuar falando dele. Fala de Jesus, a melhor coisa é falar de Jesus. Deixa eu falar uma parada para você, meu lindo. Quando você aprende a apanhar e você não esmurece, você não desiste, você não vai embora, você permanece de pé, você cresce, você evolui, você amadurece. E o processo que levaria anos para aqueles que toda hora está desistindo, para você que não desistiu, para você que suportou, para você que aguentou, vai passar rápido demais. E quando menos você perceber, aquilo que era só uma promessa vai ser o seu maior testemunho e a sua realidade. Quando Davi tinha 30 anos, ele foi para Judá e foi ungido a rei de Israel. 3 amém, vou dizer de novo. 15 anos depois, Davi se tornou o rei de Israel. Eu vou falar então para você. Não importa quanto tempo passou desde quando Deus te fez a promessa. Deus nunca se esqueceu de nenhuma palavra liberada sobre você. Quando você concluir o processo, quando você vencer todas as etapas de pé, sem esmurecer, sem falar contra aquele que te chamou, sem desistir e pestanejar, se você prevalecer, haverá um dia que o processo vai acabar e tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. E o dia que acontecer, porque você passou pelo processo, a bênção da promessa não vai roubar o teu coração. O coração ainda será de um menino que foi achado no campo. O coração ainda será puro e as suas armas serão as armas do Senhor e não a dos seus inimigos. Olha, a gente só precisa aprender logo. Irmão, meu conselho para você, meu lindo, minha linda, aprende a apanhar rápido. Toda área que você caleja não consegue mais te parar. Então bateu, não foge, não desiste, não reclama, fica. Porque a hora que bater de novo já não vai doer mais como da primeira vez. E a hora que bater pela terceira vez já não vai nem perto da primeira, nem perto da segunda. E quando você menos perceber, naquela área que você foi ferido, agora você tem autoridade para ser testemunho para aqueles que acabaram de chegar na vida. Processos te dão autoridade na área que você é ferido. Na área que você é ferido, você tem autoridade para ter palavra sobre a vida daqueles que estão começando na batalha. Porque isso é maravilhoso. O processo não é para te matar, o processo não é para te destruir, o processo é para te forjar para o lugar que Ele está te levando. Irmão, eu acho que isso dá para até isolar. Entenda logo, o processo não é para te entristecer, o processo não é para te fazer desistir, o processo não é para te paralisar, não, o processo é para acelerar você, o processo é para gerar maturidade, o processo é para te dar autoridade.
todas as áreas que o processo te fere, você tem autoridade para influenciar no processo do próximo. Ou seja, aquilo que demorou um mês na sua vida, naquele que vai vir a partir de você vai demorar 10 dias. Por quê? Porque a autoridade acelera processo, a autoridade te leva para o centro da vontade de Deus. Mas a autoridade não é gerada no dia confortável, a autoridade é gerada no dia do caos, é gerada no dia da crise, é gerada no dia da dor. Só que quando você passa, você olha para trás e diz: agora eu entendi. E naquilo que você é ferido e cicatriza, a autoridade que você carrega é incomparável a só aqueles que dizem sentir o que nunca viveram. Termino, vou terminar. Vamos terminar? Fiquei com dúvida agora. É que o Davi já virou rei, e eu ainda estou aqui me batalhando para fazer alguma coisa na vida. Eu estou só no começo da jornada. A melhor coisa que a gente precisa entender é que a gente nunca está pronto de fato. E tudo, mesmo que seja ruim, nos ensina a ser melhor. Só um amém. Eu vou dizer de novo: não existe nenhuma batalha que Deus permite você passar ou entrar que não te fará bem. Mesmo aquelas injustas, mesmo aquelas que você não merece, mesmo aquelas que você não semeou para colher, se aconteceu, aproveite. Passe por cima da tempestade, mas sem perder a essência daquilo que ela vai te produzir. Porque a prova, a batalha, a guerra, não é por conta do seu acerto ou do seu erro. Quando Deus te coloca, é sobre o seu destino, é sobre o teu futuro. Se Deus permitiu, Deus está te preparando para algo muito maior, muito mais extraordinário do que você imagina. Então, lindo, aprende a apanhar logo. Quanto antes você apanhar e aprender a suportar, mais rápido você vai vencer o processo que você está. Tudo é assim. Quando você compreende, passa rápido. Quando você entende, passa rápido. O problema é que quando você não entende, se vitimiza, ou você desce para a mesma zona de confronto, você atrasa. Sabe, não vale a pena descer para a zona de confronto aonde os teus inimigos estão. Não vale a pena usar as mesmas armas que os seus inimigos estão usando contra você. Porque se esses inimigos estão no lugar que Deus permitiu que eles estejam, é para forjar você. Não para que você desça aonde eles estão, mas é para que você vá mais para cima, aonde o Senhor te aguarda. Então a forja, ela não pode te puxar para baixo, ela tem que jogar você para cima. Nada faz a gente crescer mais do que o dia da angústia, o dia da prova, do ataque. Só que aí que tá, não desce para o campo de batalha, a sua arma não pode ser a mesma. Entende logo, aprenda a usar as armas certas, a sabedoria, a oração, o jejum, os bons conselhos, que quando menos você perceber, porque entendeu como o jogo funciona, você já vai ter zerado o game. E quando zera o game, irmão, aí já era. Aí o inimigo que parecia ser gigante vai parecer um gatinho. A prova que parecia ser algo gigantesco vai parecer uma kitnet. Até o dia que o Senhor falar para você: acabou, bebê. Agora é a hora de reinar. 3 amém, vou falar de novo. Acabou. Agora é a hora de reinar. Só tenho uma notícia para você. Ai, agora que pega. No dia que você começar a reinar, vai dar saudade de quando você era só um fugitivo. Porque a medida da proporção do que Deus te confia
determina o tamanho dos ataques e das provas que você vai viver. Tenha medo de se tornar rei. Se você fosse Davi, pensaria 10 vezes antes de se tornar rei de um lugar como Israel. Por isso que passar pela prova completa é importante, porque se você se torna rei com coração de escravo ou só com coração de pastor, você não dura um dia no reinado, porque as provas que virão no dia que você começar a reinar na promessa que Deus tem para você serão ainda maiores. Ai, pensei que ia acabar. Não, irmão. É a parte 2 da temporada. É a próxima temporada da série da sua vida. A primeira foi a promessa. A segunda foi o processo. O terceiro foi o reinado. Mas o reinado, irmão, tem mais de 400 capítulos. Nunca mais acaba. Treta, resolve a treta, outra treta, resolve a treta, outra treta, resolve a treta, e confusão, e agora tô com vontade de voltar a ser fugitivo de novo. Não, é rei agora. Se lascou, você quis, passou pelo processo, agora aguenta. Amém. Jesus. Ai, 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 Jesus. Tinha que acabar isso uma hora, Jesus. Não tem como. É muita confusão. Mas como a vida é isso, a gente não vai desistir dela. A gente vai ir até o final. Mesmo que nos custe, mesmo que nos cobre, mesmo que em algum momento pareça que tudo está perdido e que nada mais vai acontecer. Mas Jesus, nós vamos prevalecer. A gente não vai sucumbir, a gente vai permanecer de pé, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, Jesus. A gente vai até o final, porque enquanto o Senhor estiver conosco, nós permaneceremos de pé, em nome de Jesus. Amém.